Então, hoje, em farmacotécnica, nós queremos falar de um tipo de medicamento que, às vezes, quem já estagiou em manipulação, talvez não tenha visto, né? Porque nem toda farmácia se aventura a fazer. Não é porque é difícil, né? Como eu falo, não adianta a farmácia querer competir com a indústria. Ela tem que ir atrás dessas formas farmacêuticas que são plausíveis, né, e necessários ao mercado para atender essa demanda em, em particular, tá? Então, vamos colocar uma tela grande aqui, porque o rolo que deu aí no Meeting acabou atrasando a gente. Olha o que nós queremos abordar hoje, né? Nós queremos abordar, e olha, como que faz supositórios, ovos e velas. Velas, professor? Pois é. No mercado americano, existe um tipo de medicamento que são as velas, né? Elas são de aplicação uretral. Então, a gravura ilustra bem isso aí. Olha, na verdade, o supositório e ovos, eles têm fórmulas, e as velas têm fórmulas muito, né? O formato que muda por causa do local de aplicação. Então, se você olhar bem a composição de uma base de ovos supositório, elas são muito semelhantes. Nós vamos discutir aqui as particularidades das bases, né? Lá no laboratório de farmacotécnica a gente manipula isso tranquilamente, é uma fórmula para conhecimento de farmacêutico, né? Se aproxime, sejam bem-vindos aí. É um tipo de produto com conhecimento dominado, ou seja, para farmacêutico é muito fácil de fazer. Então, vamos ver um pouco deles. Então, na verdade, o que são isso? São medicamentos pastosos, semissólidos, que tem um formato que facilita a aplicação, né? Lembram torpedo, uma ogiva, e os supositórios são de aplicação retal. Os óvulos são de aplicação vaginal, né? Então, esses aqui são colocados com auxílio dos dedos, você pode usar um aplicador, ou a própria embalagem, nós vamos ver isso, essa embalagem aqui, olha, que eu estou mostrando aqui, uma rotoplast, né, de origem industrial, mas ela é feita de PVC e ela é fácil de aplicar. E a intenção do medicamento ser aplicado por via retal, basicamente, você pode ter um efeito local, né? Lembra lá da fitoterapia, da gente falando daquelas doenças hemorroidais, mas também você tem efeito sistêmico, tá? Porque a cavidade retal, apesar de não ter sido feita para isso, ela é capaz de absorver substâncias e entrar na corrente sanguínea. A vantagem é que não vai ter metabolismo de primeira passagem. Os vasos sanguíneos retais vão direto para a circulação sistêmica. Então, você evita um monte de problemas que a farmacocinética lá da professora Laila falava, né? Quando ela deu aula para vocês, eu creio. E aí, então, a gente tem essas finalidades. Mas nós vamos falar de outras vantagens. Olha isso aqui, ó. O paciente tem alguma dificuldade de poder engolir o medicamento, está acamado, você pode usar, né? Essa forma farmacêutica. A gente faz o supositório de duas maneiras. Ou você comprime numa forma, você pega uma base pastosa e força para ela entrar na forma, ou você funde e coloca na forma, tá? Aí a indústria faz isso com a máquina e eu faço isso na farmácia com as mãos, né? Qual que é o segredo do supositório? Ou eles têm que derreter a temperatura corporal, fundir, né? Ou então eles têm que dissolver. Tem uma base que ela não derrete, mas ela vai amolecendo, amolecendo, até ser absorvida. Tá? O peso de um supositório pode ir de 2 a 5 gramas. Para criança, um pouco menor. Né? 1 grama mais fino, cavidade retal mais estreita. Tá? Qual que é a base, né, gente? Fico curioso de ver. Pois é, supositório tem bases gordurosas, já que vai derreter a temperatura corporal, gorduras. Né? Ou então você pode usar polietileno-glicóis ou gelatina com glicerina. Nós vamos falar disso pela frente. Então, tamanho de peso, né? Lá, pode ser até uns 33,3 centímetros,
cilíndricos, não cilíndricos, a extremidade tem que ser afilada, fininha para aplicar, tá? Formato torpedo, projétil, ou um pequeno dedinho, né? Pode ser uma ponta de dedo. Aí, olha, para criança, lactentes, 1 grama. Para criança um pouco maior, de 1,5 a 2. Né? Para adulto, aqui, a referência que nós pegamos aqui é uma referência americana e vai até de 2 a 3 gramas. Aí os formatos, né? Tá preto e branco, mas são bem sugestivos. Isso deve ter vindo do livro do Ansel, que é um livro que a gente usa muito em farmacotécnica. Alguns aqui nem apareceram, né? Por causa da cor. Aí, dependendo da fórmula que você tem todas essas variedades. Né? Bom, primeira coisa, eles têm que ter lisinhos, tem que ser lisinhos na superfície, tem que cristalizar a temperatura ambiente, não pode ter rugosidade. E quando eu boto a fármaco, aí que tá, né? Quando eu faço uma base, gente, às vezes ela derrete, ela funde a 37 graus. Quando você aditiva fármaco nela, esse ponto de fusão pode mudar. Ou, às vezes, o fármaco torna o supositório rugoso. Isso é um problema. Né? O aspecto tem que ser bonito, homogêneo, joia, e o exterior, apesar de ser uma coisa feita para aplicar no reto, a superfície tem que ser bem lisa, bonita, lá, aparente. Às vezes a gente faz um acabamento aqui na superfície, pega uma espátula e raspa. Tá? Bom, dose oral, dose retal. Pois é, a cavidade retal ela pode absorver razoável. Não vou falar bem, não, né? Então, às vezes, eu preciso de doses um pouco mais elevadas. E outro problema, quando o paciente está curtindo uma diarreia, está com algum problema intestinal, nós podemos perder parte da dose absorvida. Isso é um pepino, né? Outra coisa, tem base muito gordurosa, feita com manteiga de cacau, manteiga de cacau, pois é, manteiga de cacau é uma das melhores bases que tem. Quando a base é gordurosa, ela pode dificultar a liberação do fármaco. Aí você pode retardar o efeito. Então, seria uma maneira de retardar o efeito de um anti-inflamatório. Agora, as bases hidrofílicas, que não têm gordura, elas podem liberar o fármaco mais prontamente. Então, isso pode te ajudar a definir qual base você vai usar. Né? Ou uma ou outra, ou as duas misturadas. Então, as bases podem ser feitas de quê? Gordura, oleosas, geralmente a gente usa manteiga de cacau, bota um pouquinho de parafina. Ué, professor, você está fazendo um chocolate em barra? Quase. Né? Na verdade, se você pegar uma base supositória com manteiga de cacau e cheirar, vai lembrar, não vou falar que você vai ter vontade de comer, não, sai fora, né? Mas vai te lembrar chocolate branco, tá? Aí eu posso usar manteiga de cacau, ácido esteárico, que vem da gordura animal, combino a fórmula numa certa quantidade, determino o ponto de fusão dela e faço a base, a partir disso aí. Ou posso usar a base hidrossolúvel. Hoje em dia, gente, está tão moderno, você acha essas bases prontas. O cara manda para você em tablete, aí você corta a quantidade que você vai usar, pesa e manipula o seu supositório. Agora, se você quer uma base hidrofílica, ela não vai dissolver em água, mas ela vai aceitar bem substâncias miscíveis em água. Aí você pode usar uma base de gelatina glicerinada, é uma combinação de gelatina animal com glicerina. Na farmácia tem, né, supositório de glicerina para laxante, criança, recém-nascido, tipo aquilo lá. Eu tenho mistura de polietileno glicóis, então se eu combinar 2 ou 3 tipos de polietileno glicóis, por exemplo, eu pego um pouquinho do PEG 1540, é a abreviatura deles, né? É uma molécula polihidroxilada, carbono, 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 400 vezes, 1450 ou 1540, cada um com hidroxila. Então eu combino um pouco do, do PEG 1540, um pouco do 4000, um pouco do 400. E aí eu chego na proporção, geralmente um terço, um terço, um terço, você consegue obter a proporção que dá a fusão a 36, 37 graus. Aí quando você aplica isso na cavidade retal ou vaginal, a umidade local vai amolecendo e o fármaco vai ser liberado. Então, que hora que eu uso uma base, que hora que eu uso um outro? Tem ativos que precisam ser dispersos em base gordurosa. Ele é pouco solúvel em água. Essa base é boa. Né? Mas eu preciso retardar a liberação dela, do fármaco. Então, essa base aqui também é uma base boa.
Não, eu tenho um fármaco que não é solúvel em óleo, é solúvel em água. Então a base hidrofílica é melhor. Não, eu quero uma base que libera o fármaco imediatamente. Essa base aqui é uma base melhor. Tá? Então você pode montar a base ou achar a tela pronta para comprar. As bases hidrodispersíveis ou miscíveis em água. Né? Base que é feita para quando você quer tornar uma base que dispersa em água, que aceita um fármaco que é solúvel em água. Basta você preparar uma base e adicionar um desses componentes aqui, olha, que são o quê? Agentes emulsionantes. Ésteres de polioxiletileno sobitâneo, que é conhecido com o nome comercial de TUIN. Então, eu tenho o TUIN 20, 40, 60 e 80. O que significa esse 40, 60 e 80? É a quantidade de óxido de etileno que foi adicionado na molécula ligada ao sobitano. Quanto maior essa quantidade, maior o poder emulsionante da molécula. Tá? Polióxido é essa cadeia aqui. Ó. Eu posso usar também os SPANs, que são estearatos de sobitano, que são também agentes dispersantes. Então, olha o problema. O médico prescreveu um fármaco hidrossolúvel. Olhei na farmacopeia e descobri. Né? Vamos supor lá, cloridrato de hidroxizinco para alergia. E é uma criança que não engole remédio. Não gosta. Então, eu vou fazer um supositório. Mas aí, eu percebi que ele não é muito solúvel em água, e o médico quer que faz um supositório em base de manteiga de cacau, que é uma das melhores bases que tem. O que eu faço? Eu pego o fármaco, né, disperso num agente emulsionante esse, e depois incorporo na base. Resolvo o problema da incompatibilidade por pouca solubilidade. Tá? Então, fármacos muito solúveis em água podem ser colocados em bases hidrofóbicas, gordurosas. É só adicionar um agente emulsionante desse aqui. Né? Você tem vários no mercado. O que eu preciso de uma base boa, né? De um recipiente bom? Primeiro, né, eu preciso garantir que a substância vai exercer o efeito terapêutico, essa base não é tóxica e que ela não irrita. Né? Ninguém quer uma cavidade retal com coceira do que usar um supositório. Que horror, né? A consistência tem que ser adequada para manipular. Não pode ser muito dura igual uma parafina, nem muito mole igual uma manteiga derretida. Facilidade de fusão, ou seja, quando eu ponho em banho-maria, derrete prontamente. Né? Ou que emulsifica, ou que dissolve no líquido retal lá. A viscosidade em estado sólido tem que ser adequada ao fármaco ser liberado. E é compatível com o fármaco que eu estou usando. Existem ativos que atacam a base, oxida a base, né? Abaixa o ponto de fusão dela, ou que altera a sua consistência. Isso é um pepino para nós. A ausência de formas de ou modificação instáveis, ou seja, depois que eu manipulei o supositório, a base não vai alterar a sua consistência, suas características. Capacidade de contração por arrefecimento. O que é isso aqui, professor? Quando eu faço uma base, eu faço por fusão. Aí eu ponho um ativo e coloco na forma. Quando esfria na forma, a tendência da base é retrair, é diminuir o volume. Então, a capacidade de diminuir o volume aqui não pode ser muito alta. Né? Hidrofilia suficiente para que possa absorver água e soluções aquosas. Ou seja, a base tem que ser hidrofílica o suficiente para liberar o ativo e ser absorvido na cavidade retal. Utilizar as preparações supositórias por fusão e compressão. Ou seja, o recipiente tem que aceitar ser manipulado por derretimento e colocar na forma, ou por compressão direta dentro da forma. E o último, o ideal é que elas fossem incolores ou levemente coloridas, sem cheiro, e que não altere a ação do meio atmosférico, ou seja, oxidação, catálise, e que não seja facilmente contaminável. Né? Vamos supor, uma base rica em carboidrato seria o ideal, mas o problema é que ela é um meio de cultura. Então, não vamos escolher. Se você olhar bem isso aqui, o que sobrou para nós aqui? Sobrou manteiga de cacau, gorduras animais, polietilenglicol, gelatina com glicerina. Basicamente, é isso que nós vamos trabalhar.
Depois que eu monto o supositório, eu espero que a base funda a 36 graus. Que não seja tóxica, que não irrite, falei já. Né? Que seja compatível com a maioria dos fármacos, isso eu vou ter que descobrir, e que contraia o suficiente na hora que a forma esfrie para soltar o supositório. Então, o que eu espero é o seguinte, depois que a base e o fármaco é misturado e colocado na forma, o supositório vai sofrer uma pequena contração. Essa contração tem que ser suficiente para eu tirar o supositório da forma. Tá? E eu espero que a minha base seja umectante, quer dizer, mantenha o local de aplicação úmido, né? E que tenha propriedades emulgentes, que facilite a mistura do líquido que vai derreter a partir do supositório com a umidade do local, seja reto, seja vaginho. Um teor de água, né? O ideal é que tivesse um teor de água um pouco elevado, só que a base gordurosa não vai atender isso aqui. Ser estável durante a armazenagem, né? Eu deixei ali guardado na farmácia, na geladeira, não alterou. Fabricado com moldagem ou fusão, já falei, ou compressão. Liberar os fármacos de forma apropriada no tempo desejado. Ou seja, as bases gordurosas, elas podem retardar um pouco a liberação do fármaco. As hidrofílicas vão acelerar esse processo. Né? Então, baseado nessas características, é que a gente acabou ficando na mão. Ou seja, na mão como assim? Só tendo algumas bases disponíveis para trabalhar no mercado. Aí, o que acontece? Quando que o médico vai indicar um supositório? Às vezes o paciente está tendo alguma alteração de doença no sistema digestório, intestino, estômago. O paciente, a droga, a substância é inativada pelo suco gástrico. Então não pode ser aplicado por via oral, administrado por via oral. Pacientes que estão ou parcialmente, né, ou totalmente em coma, desacordado, alguma coisa desse tipo, que tem dificuldade de engolir. Né? Por exemplo, depois que fez uma cirurgia de laringe, ou não gosta mesmo, ou tem alguma restrição. Pacientes, quando o fármaco tiver sabor ruim. Então, fármacos muito amargos, com cheiro muito forte, e não dá para usar por via oral, a via retal é o canal. Em crianças, né, que não quer engolir mesmo, não colabora, ou que não consegue engolir um medicamento líquido por causa do gosto, ou comprimido, porque é grande ou amargo. Aí, a via está aqui. Tem alguns casos que eu não relatei aqui. Por exemplo, as grávidas, as lactentes, né? Às vezes a absorção por via retal você evita, não é que vai acabar. Você evita que parte da dose passe pela circulação sistêmica e possa atingir a circulação fetal, vou só diminuir. Né? Pode ser também uma boa vantagem. Bom, aí o fármaco que eu quero veicular no supositório depende do objetivo. Pode ser um efeito só local ou sistêmico, para ter absorção, entrar na circulação sistêmica e ter todos os efeitos, né, sistêmicos. A grande maioria dos supositórios que a gente vê no mercado tem ação local, mas outros podem ter também efeitos sistêmicos. O que eu vou adicionar no supositório ainda para compor essa fórmula? Eu posso colocar um corretivo de ponto de fusão, às vezes, na hora que eu botei o fármaco, a massa, ou melhorar a consistência, né? A massa ela ficou mais mole, aí eu preciso aumentar o ponto de fusão. Posso adicionar um corretivo de viscosidade e de tixotropia. O que é tixotropia? Tem misturas que é assim, quando ela está quieta, ela tem um comportamento. Quando você agita a mistura, ela amolece. Aí existem alguns adjuvantes, geralmente são ceras, que corrigem isso. Conservantes, por causa do risco de contaminar a fórmula durante. Antioxidantes, um DHT a 0,05%, um metabisulfito. Emulgentes ou emulsificantes, para fazer misturas de substâncias que não incorporam bem na base. Eu tenho uma base hidrofóbica e eu tenho um fármaco que é hidrofílico, ou vice-versa. Corantes, em baixas concentrações, eu não colocaria. Né? Você faz um supositório de menzolida e já fica amarelão.
Você bota lá 70 miligramas, cada um deles, e fica intensamente amarelo. Qual que é o problema disso? Sujar, né? A mucosa, as roupas íntimas. Mas tem fármaco que já é colorido. Por exemplo, antibióticos do tipo tetraciclina, né? Nimesulida, derivados de plantas, fitoterápicos, né? De certa forma, o próprio ativo vai colorir a mucosa do cliente. O cliente não vai gostar muito da ideia. Como que manipula? Primeira coisa, eu preciso calcular quanto que eu vou botar de fármaco e quanto de recipiente. Tem umas fórmulas aqui, né? Eu não vou ficar detalhando assim a fórmula, eu vou contar o segredo dela inteiro. Então, a primeira conta que você tem que fazer, eu vou fazer 10 supositórios de 50 miligramas. 10 vezes 50 é a dose do fármaco. Mas, às vezes, o supositório está perdas. Então, eu posso manipular um ou dois a mais. Aí eu faço a conta de 12, né, vezes 50 miligramas de fármaco. Outra coisa, eu preciso saber quanto eu vou preparar de base. Então, eu tenho que ter a forma na mão. Quantos mililitros ou quantas gramas cabe na forma? Então, esse conhecimento prévio eu vou ter que ter. Comprei forma nova, eu vou ter que testar isso. Os fabricantes não fazem isso, já manda falando, esse supositório aí é de 3 gramas. Pode mandar. Né? Podem mandar. Então, eu posso escolher a base, segundo passo. Terceira, calibrar a forma, ou por volume ou por peso. Como assim calibrar? Eu vou ter que fazer uma vez, ela cheia, depois tirar e pesar o supositório, ou medir quantos ml cada um ocupou. Né? Posso fazer isso. E agora eu vou calcular a quantidade de recipiente que eu vou manipular, que eu vou preparar para atender a receita que o médico pediu. Né? Então, eu vou usar um fator de deslocamento, que é para calcular quanto que a base vai retrair de volume quando ela esfria. Quando eu não conheço o fator de arrefecimento, eu vou ter que usar a técnica pelo peso ou pelo volume. Ou seja, aí eu vou no teste, igual cápsula. Vou testar até dar certo. Dá mais trabalho, mas é possível. Então, aqui eu coloquei uma fórmula. Nossa, o que é isso, meu Deus? Quando eu tenho um fator de arrefecimento F, aí é só calcular. Massa de recipiente é igual ao fator, né? É igual a quantidade de fármaco que você vai colocar, menos o fator de arrefecimento, vezes a massa do supositório. Tá? Então, em tese, o que você está querendo dizer? E se eu tiver esse fator de retração de arrefecimento, eu calculo pela quantidade de supositórios que eu vou gastar, descontando quanto de fármaco eu botei. Então, por exemplo, vou fazer um supositório de 3 gramas, e 50 miligramas é de fármaco. Então, 3 gramas totais, menos 50, vai ser de recipiente. Se eu souber o fator de arrefecimento, basta multiplicar pelo fator de arrefecimento, vezes a quantidade de supositório que você quer fazer. 10, 12, 15, pronto. Não precisa de tanto. Claro que seria muito mais fácil fazer isso aqui na mão, né? Lá no laboratório, todo mundo junto lá, a gente com as forminhas na mão, prepara a base e vamos calcular. Mas eu estou contando o segredo, né? Vou fazer 10 supositórios vezes a dose unitária, igual cápsula, 10 a 50. Vou calcular quanto de recipiente, multiplico, subtrai a quantidade de fármaco de cada supositório, multiplico pelo fator de arrefecimento e multiplico pela quantidade de supositório que eu vou fazer. Aí você vai lá e prepara a base, põe um ativo, põe na forma. Agora, quando eu não tenho esse fator de arrefecimento, né? Então, aqui está dando um exemplo. Está falando assim, quantidade de massa de supositório é igual a dose unitária vezes 0,7, que é o fator de arrefecimento universal. Né? Assim, alguém fez um estudo, tinha que ser o Ansel, né? Ansel Popovic fez um estudo, o Alton também fala disso, que a maioria das bases retrai 70% do volume. Tá? Você prepara uma base, enche a forminha, aí na hora que ela esfria, ela encolhe 70%. Né? Aí tem as quantidades que a gente vai calcular. Eu não vou descrever isso aqui é uma coisa muito da prática. Né? Mas o que eu preciso saber? Quanto que eu vou botar de fármaco? 2. Quanto que eu vou botar de recipiente? Ok? Simples assim. As contas são detalhes mais técnicos. Agora, você não tem um fator de enriquecimento.
que você faz? Vou resumir isso aqui. Você pega a forma sua, prepara uma base, só a base, põe nela, enche, deixa endurecer, tira e pesa para saber quantas gramas dá o supositório com aquela base. Você subtrai quanto de fármaco vai ter em cada um, aí você sabe quanto de recipiente você vai gastar para cada um deles. Multiplica pela quantidade de supositório, né? 10, 12 que você vai manipular e pronto, tá? Então é basicamente isso que você vai fazer. Igual cápsula, não muda muito. Pelo volume, eu vou pegar uma seringa, vou preparar uma base, um beckerzinho, um cálicezinho que tem uma medição razoável. Eu preferi uma seringa. Peguei essa técnica do livro do professor Anderson Ferreira de Oliveira. De Oliveira Ferreira, desculpa, inverti os nomes aí. Aí o que eu faço? Eu pego uma base, derreto ela, ponho ainda derretido num medidor, pensa numa seringa, e vou lá dentro da forminha e injeto aquele líquido quente e fluido, né, da base, até encher a forma. E olho na seringa quantos ml eu gastei. Então, eu posso fazer também o cálculo pelo volume, tá? É igual cápsula também, só que aqui eu vou ter que medir numa seringa. Aqui fala um becker e tal, mas eu acho mais difícil medir num cálice pequeno, num becker, precisão zero, né? Eu preferiria uma seringa. Você põe uma agulha na ponta dela, né? A técnica operatória, como é que eu faço? Depois que você calculou a quantidade de base e sabe quanto de fármaco você vai pôr, agora o resto é fácil. Você pesa os componentes da base, vamos supor, vou fazer uma base com manteiga de cacau, vou botar um pouco de parafina para subir o ponto de fusão, ou ácido esteárico. Junto tudo, põe no becker, põe para derreter. Chapa, banho-maria. Fundiu? Fundiu. Dissolve o fármaco em algum solvente que ele seja compatível, nunca põe direto. Tipo, vou fazer uma base com manteiga de cacau. Aí eu vou dissolver meu fármaco num óleo. Coloco lá, misturo, homogeneizo, venho invasando na forma, ou com um cálice fino, ou com a seringa. Eu preferiria a seringa. Invaso até encher, deixo resfriar. Posso botar na geladeira, professor? Deve. Deixa resfriar, solidificar. Tira do molde e embala cada um deles. Pode embalar em alumínio, pode embalar em papel manteiga, pode colocar todos num pote, né? Com certa temperatura, senão eles vão ficar colados um no outro. Então, essa é a técnica mais básica de fazer supositório. Aí as formas são de metal ou de... Hoje tem até umas de acrílico. Então, a forma é feita com duas partes. Você junta elas, aperta e forma o formatinho do supositório. E de forma, gente, você compra para supositório, para óvulo, famoso formato, para batons, né? Para protetor labial, sólido, são parecidos, famoso formato. Tá? Todas vão ter que ser calibradas. Essas são de metal. Aí, na minha época de faculdade, tinha umas trecos desse. Hoje em dia, eu não uso mais não. No laboratório eu nem tenho. Eu queria até ter para fazer um museu, né? Mas quem tem nem deixa você pôr a mão. Então, as formas eram assim, ó. Essas aqui são de latão e de metal amarelo. Essas são de alumínio, mas hoje você acha umas até de acrílico. E o que você tem hoje de novidade? Eu tenho isso aqui, ó. Que essas são de acrílico, resina acrílica. Olha lá, são os mesmos jeitos. Duas partes que se juntam, aperta com parafuso e faz a forminha. Você joga a base com o ativo ali dentro. Passa a espátula para tirar o excesso por cima, resfria, abre. Professor, como é que você faz para não colar aqui dentro? Você lubrifica. Você passa um óleo mineral aqui em cada um desses saquinhos, de um lado e do outro, para não colar. Né? Aqui é a forma de acrílico. A vantagem é que você até vê se algum ficou vazio, mal colocado. Né? No metal, às vezes, você não vê. Ou usa isso aqui, gente. Ah, que maravilha. Essa embalagem não é para farmácia, é para indústria. Ela é feita de PVC, que é o plástico do cano, que é o plástico do copinho de café. Né? Olha que interessante. Ela também tem as duas formas, mas eu fecho, eu encho por cima
e fecho com calor aqui em cima. Ó. E aqui embaixo eu tenho umas abinhas que é só abrir e tirar o supositório daí de dentro. Então, essa forma aqui é uma forma embalagem. Você faz aí dentro e manda para o cliente. A outra eu vou ter que tirar e embalar um por um. Tá? Aqui eu vou ter que tirar um por um. Às vezes, na hora de tirar, danifica. Né? Eu já trabalhei com isso na faculdade. Na primeira vez que eu fiz, eu ferrei. O professor olhou, fez uma cara assim de... né? E ela é filha de farmacêutico manipulador, trabalhava em farmácia desde 10 anos de idade. Então, assim, tudo ela sabia fazer bem feito. É um capricho. A Dirlene, ela já deve ter falecido, né? Já era uma senhora na minha época, hoje nem se fala. Aí, agora não, agora a gente usa essa embalagem aqui, que é uma forma embalagem. O único chato dessa forma é que ela é sensível a calor. Se a sua base estiver quente demais, ela vai derreter aqui, ela vai deformar. Outra coisa, você não viu o supositório. Você botou lá dentro, selou aqui em cima com calor, né? Com aquela maquininha de selar sachê, ou bisnaga, e você nem vê o supositório. Aí o cliente abre aqui por baixo e aplica. Né? Essa forma ela é barata e mais fácil de usar. Essa aqui é mais cara e mais difícil de usar. Aí, ó, a indústria tem essas aqui, que são feitas de alumínio, é parecida com essa. Você fecha aqui com aquecimento e alumínio. Né? Então, você tem hoje isso. Para a farmácia também tem. Você compra as formas, eu tenho um monte delas no laboratório. Aí, como é que você enche aí, professor, sem errar? Seringa. Ele pega uma seringa veterinária, põe uma agulha veterinária nela, curva a ponta, isso é invenção, vai Carlos. Curva a ponta, tirei o bisel, aquela ponta pontiaguda, e vou lá e invaso um por um. De onde você tirou essa ideia? Na máquina que faz essas embalagens. A máquina também usa esse esquema, uma seringa com agulha que desce lá dentro e solta a base quente ainda, né? Você enche isso tudo com a base fluida. Aí selou, dispensou. E por compressão, é a indústria que vai usar, né? Uma máquina automática vai lá moldando e vai comprimir isso. A indústria usa essa técnica também. Tem aí uma máquina doidona, bem grandona, para fazer supositórios por compressão. Esse funil aqui você alimenta a base, esse disco aqui vão ter as formas, e a máquina vai comprimindo isso por pressão, igual fazer comprimido. Deixa vocês chegarem em tecnologia, vocês vão ver como é que essas máquinas funcionam, né? É uma coisa bem legal. Mas isso é para alta produção, para farmácia não, eu acho. Bom, um problema, pepino que eu posso ter na hora de fazer supositório, né? Às vezes a fórmula tem muita água. Na hora que o supositório fica na embalagem e chega no cliente, a água separa. O cliente abre, parece que tem água lá dentro. Isso não é bom. Higroscopia. A fórmula atrai umidade. Às vezes eu estou manipulando dentro de um laboratório muito úmido. Aí a fórmula fica aguada. Isso não é bom. Incompatibilidades. Eu botei o ativo e o ativo reagiu com a base. Combinou com ela. Isso é difícil de descobrir. Não sou eu que vou conseguir ensinar isso para vocês agora. Né? Isso cabe uma especialização em farmacotécnica. Na boa, né? E o pior é que só tem longe daqui. São Paulo, Rio, né? Rio Grande do Sul, por aí afora. Viscosidade. Às vezes, na hora que você botou o ativo, a viscosidade da base diminuiu ou aumentou. Fragilidade. Você preparou o supositório, ficou bom. Na hora que o cliente for usar, foi abrir e quebrou. Isso é um defeito. Ranço. Oxidação. Ranço? A base gordurosa ela pode ficar rançosa com o tempo. Ela pode oxidar. Você vai colocar antioxidante aqui para evitar isso. Eu coloco, né? Você vai fazer uma base que tem manteiga de pau, que tem óleo vegetal, põe um pouquinho de BHT na fórmula. Tá? BHT é o butil hidroxitolueno, ou metabisulfito de sódio. Durante o invase, depois que você termina, é importante fazer peso médio ou volume. Tá? A tolerância, segundo a farmacopeia, é mais ou menos 5%. Como assim? Se o supositório tem que dar 3 gramas, eu aceitaria 5 para mais ou 5 para menos. Isso é o padrão da farmacopeia brasileira, 10ª edição. Tá? Desculpa,
quarta edição ainda, né? Nós estamos indo para a quinta, 10ª edição e estou sonhando. Controle de qualidade. A farmácia tem que ter um laboratório de controle de qualidade. O que eu vou analisar no supositório? Primeiro, a cara dele, né? A aparência, a cor final, como é que ficou? A uniformidade de massa. Será que a massa está variando? O peso médio aqui, ó. Quantos por cento? Tolerável 5%. Por quê, gente? Se a massa variar, a dose varia junto. Vamos supor que eu tinha que fazer 10 supositórios de 3 gramas. Um deu 2,5. Então a dose caiu. O outro deu 3,5. A dose subiu. Né? Ensaio de desintegração, no máximo 30 minutos. Ou seja, eu colocando ele na água, ele tem que desintegrar, virar caco, no máximo com meia hora. Teste de intervalo de fusão. Quanto tempo ele demora para derreter por completo? É uma máquina que faz isso. Né? Teste de liquefação. Quando eu preparo ele, coloco ele à temperatura ambiente, ele vira um líquido, uma mistura liquefeita, posso fazer um teste. Teste de quebra. Qual que é a força que eu vou gastar para quebrar o supositório ao meio? E teste de dissolução, né, que a gente faz numa máquina dissolutora. Tá? Isso aqui é muito mais para a indústria. Né? As farmácias, às vezes, mal fazem uma temperatura de fusão, uma aparência, e acabou. Porque eu preciso de ter equipamentos de controle de qualidade para fazer todos esses ensaios. Aí a máquina de fazer o teste de fusão, olha que legal. É um tubo de vidro, tem uma resistência lá dentro e tem um termômetro. E aqui em volta passa água. Água a 37 graus. Quanto tempo demora para derreter? Esse ensaio. Né? Então, gente, o farmacêutico ele é um analista. Então, ele tem que... Não estou falando que ele tem que saber de qual fazer todos esses ensaios, mas ele precisa pegar o equipamento, entender como é que ele funciona e usar. Não é? Nem que ele nunca viu isso. Tá? Onde é que eu acho isso, professor? Que é o teste de liquefação em temperatura. Farmacopeia. Né? Aqui o teste de quebra lá. A máquina vai fazer uma tração nele. Você bota o supositório aqui dentro, a máquina vai puxar, né, eletricamente, uma bateria, gravura antiga, né? Parece aqueles livros antigos. Mas é assim que a máquina funciona, né? Nós pegamos a gravura, porque ela ilustra melhor o equipamento. Às vezes é o desenho da máquina que muda com o tempo. Como que usa, né? Assim, uma coisa que eu fico muito preocupado. Você ensina o cara a fazer um creme, um supositório, mas às vezes o farmacêutico não sabe ensinar o cliente a usar. Ah, eu estou na drogaria e alguém foi comprar. Como que eu ensino a usar? Aí, ó. Se a embalagem é de rotoplast, essa aí, eu vou mostrar a foto. Essa é de PVC e essa é de alumínio. Então, você tem que separar o supositório. Às vezes eu preciso cortar com tesoura. E ele tem essas abinhas. Nessa parte que tem esses pontilhados, tem essas abinhas. Aí eu abro, olha lá, expus o supositório com a banana, molho ele, tá? E vou aplicar. Né? O cliente deita, eu prefiro que ele mesmo aplique. O ideal é que uma perna esteja reta de baixo e a de cima esteja recolhida. Aí ele vai fazer a aplicação, né? Usa uma luva para não contaminar. Por que você não vai aplicar no cliente? Porque ele é que sabe se está doendo, se está incomodando. O ideal é que o supositório seja aplicado até em movimentos de girar, rodando assim, tá? Aqueles supositórios, não tem gravura aqui, né? Me perdoe. Aquele supositório de glicerina para criança, ele é fininho e muito comprido. É um comprimento assim. Então, ele não pode ser aplicado direto, como se fosse, né, uma coisa empurrada. Tem que ser com movimentos que vão girando. Tá? A gente tem que ensinar as mães que vão aplicar isso em bebê, em criancinha, como que usa isso. Tá? Você pode fazer até uma gravura, um folheto na farmácia, ou ter uma gravura que você possa dar ali no WhatsApp do cliente para poder usar em casa. Tá? E vamos falar dos ovos. Os ovos são, na verdade, supositórios vaginais. Né? É de uso vaginal, mesma coisa, efeito local, doenças vaginais, infecções, fissuras, né? Rachaduras que acontecem ali próximo do colo do útero. Tem alguns anticoncepcionais de pouca eficiência, já vou dizendo. Hormônios, desculpa, meninas. Hormônios para fazer reposição hormonal local.
E esses ovos são inseridos com os dedos, ou pode usar um aplicador plástico, são inseridos na parte mais alta do trato vaginal, pode usar um dispositivo, tem uns aplicadores hoje. E eu posso preparar também por compressão, em máquinas industriais, ou moldagem. Moldagem é essa mesma técnica que eu mostrei aqui. Tá? Você está moldando. O que vai mudar é o formato, né, meninas? O formato aqui é um formato mais achatadinho, mais ogival. Aí, o formato pode ser de glóbulo, um ovinho, ovoide, cônico, e o peso pode ir até 5 gramas. Então, geralmente, a gente pode botar altas doses de fármacos aqui, antibióticos, podemos colocar cauterizantes. Cauterizantes, professor? Nós temos, às vezes, feridas, sangramentos, né, que são problemas infecciosos que sararam, mas ficaram lá lesões. E aquilo sangra, dói, incomoda, dá cólica. Aí o médico manda cauterizar aquilo quimicamente. Aí você pode manipular os ativos que põe no óvulo, aí o formato deles dentro da embalagem, né? E aplicar. Aqui, ó, tratamento. Estou sugerindo, né? Não é tudo que existe. Infecções, pode ser fúngica, bacteriana ou virótica, né? Herpes vaginal é grave. Restauração da mucosa, por exemplo, na pós-menopausa, a secreção vaginal diminui muito. Aí dá secura, né? Dá uma hipotrofia vaginal. Aí, quando você administra progesterona só no local, você reconstitui isso. Ou, às vezes, problemas celulares mesmo, escamação. E tem casos de contracepção. Tem outros exemplos, tá? Que a gente pode usar aqui. Né? A vagina não é um ambiente bom de absorção sistêmica. O foco aqui é mais local mesmo. Os veículos, né? Aqui, ó. Tem exemplos, ó. Antifúngicos, clotrimazol, antissépticos, para só diminuir a flora, ácido lático, né? Isso é muito comum na menopausa. Antibacterianos, tetraciclina, cloridrato tetraciclina. Estrogênios, estradiol, fazer reposição, progesterona, só local, só para melhorar o epitélio. Espermicidas, nós temos o nonoxanol 9, né? Mas já vou dizer, não é uma metodologia 100% eficaz de fazer contracepção por óvulos vaginais, não, né? Porque a eficiência já foi experimentada, ela é boa, mas não chega a 100. É um risco. O que eu espero, né, de um bom óvulo? Que libere o fármaco e que a distribuição dele seja regular no ambiente total. A preparação tem que ser local, penetra nas dobras, né? Lá dentro tem umas convoluturas, aí tem que atingir essas convoluturas. Ausência de irritações, né? Ninguém vai querer usar um produto nessa região que provoca formigamento. Tem que ser fácil de aplicar, né? Claro. O medicamento tem que ficar preso lá dentro, né? Ou seja, a base tem que ir liberando o ativo, mas o fármaco tem que ficar permeado no líquido da mucosa. A ausência de odor forte, cheiro, né? Às vezes o fármaco, por exemplo, existem algumas plantas anti-inflamatórias que seriam uma boa usar aqui. Mas o problema é que a planta às vezes tem cheiro ruim, aí a cliente não vai querer usar. Compatibilidade com os outros tratamentos que a pessoa possa estar fazendo, aí uma coisa de farmacologia, e, de novo, né? Ausência de irritações penianas. Se não provoca irritações na vagina, também, né? Na superfície peniana durante as relações sexuais. Então, usar óvulos é uma coisa mais dificultosa do que os supositórios, é mais restritor. Aí, como é que aplica? Né? Ela tem um aplicador, ele tem um bico, você coloca aqui o óvulo, a mulher deitada com as pernas para cima, introduz até chegar perto do colo. Então, aqui, ó, bexiga, útero, colo, e libera. Tá? Olha lá, libera, retira. Né? Então, a própria aplicadora, a própria paciente é que tem que aplicar isso melhor. Tá? Geralmente, isso é usado uma vez ao dia, à noite. Né? Às vezes, quando é grave, infecções graves, 2 vezes ao dia.
E as velas? Vela, professor, vela para queimar? Não. Em alguns países hispânicos, americanos, nós usamos um outro tipo de medicamento que é de aplicação uretral. Você coloca dentro da uretra. Que horror, dá um trabalho aplicar isso. Aí elas aí, ó. É claro que eu ampliei bem, ó. Tem mais grossas, fininhas. Parece um supositório, só que ela é comprido e é feito para introduzir na cavidade uretral. Né? Mais difícil de aplicar. Então, essas fórmulas são fininhas, forma de lápis, e a gente pode inserir tanto na uretra masculina como feminina. Combater, geralmente, infecções, viroses, né? Isso era comum, porque esse negócio é mais comum em países hispânicos, também América, né? América do Norte. É por causa das DSTs, né? Das doenças sexualmente transmissíveis. As velas masculinas têm um diâmetro de 3 a 6 milímetros, não dá nem 1 centímetro. Aqui parece que é grosso, né? Mas é porque está bem ampliado. O comprimento pode ir de 140 milímetros no máximo, deve pesar umas 4 gramas e é feito igualzinho ao supositório, só muda a forma. As velas femininas, né, têm a proporção em peso da metade, porque a uretra é mais fina, tá? E o comprimento, né, da uretra também é menor, a uretra feminina dá no máximo 2,5, 3 de comprimento. E aí é uma gravura dela, né? Provavelmente isso aqui é anti-inflamatório. No Brasil a gente quase não vê isso, né? Eu posso botar fármaco de efeito local sistêmico, porque esse ambiente vaginal absorve, mas geralmente o objetivo aqui é sempre local. Posso conter fármacos, por exemplo, antibacterianos, infecções mesmo, anestésicos, às vezes o paciente fez uma cirurgia, né, uma raspagem, uma cirurgia ali vesical, e aí precisa aliviar um pouco da dor. Aí o médico manda fazer isso aqui. Quando faz exames, e as bases empregadas é a mesma, e o jeito de fazer dos supositórios. Não vou repetir aqui. Muda a forma, escolhe a base, calcula a quantidade de recipiente que vai pôr, calcula a quantidade de ativo que vai adicionar. Faz as contas, por peso, por volume, ou se tiver o fator de arrefecimento F minúsculo, do mesmo jeito. Né? Aqui a bibliografia, rapidinho, hoje nós estamos acabando. Então, assim, são os nossos livros de tecnologia farmacêutica farmacotécnica que a gente dispõe. Essas fórmulas, elas são rápidas de fazer, né? Você viu que você solubiliza o ativo num solvente compatível com a base. Junta a base no mesmo becker. Funde tudo, mistura, põe na forma. É uma técnica muito rápida de fazer. Eu acho bem mais fácil do que fazer um xarope, uma suspensão, por exemplo. Né? Pena que a gente não está no laboratório ao mesmo tempo que estamos na aula teórica, porque isso aí facilitaria muito fixar como é que você fez lá, como é que você viu aqui na teoria. Então, isso são as formas farmacêuticas semi-sólidas que normalmente a gente manipula em farmácia. Professor, Valadares dá receita desse tipo de medicamento? Dá, né? Em Valadares nós temos 2 farmácias que fazem óvulos. Fazem supositórios também, mas elas ficaram mais especialistas em óvulos. Né? Por quê? Porque ao invés de dar um comprimido, uma cápsula ou uma injeção para a mulher fazer reposição, às vezes o médico percebe que o problema da mulher não é fogacho, não é, distrofias, calor que ela está sentindo corporal. São problemas vaginais, uma atrofia, um ressecamento, né? Uma certa dificuldade sexual. Aí o médico quer fazer uma reposição só local, para poupar a mulher de tomar um medicamento por via sistêmica. Aí ele manda fazer umas doses de progesterona, por exemplo, em óvulos, adequada àquela necessidade daquela mulher. Essa é a vantagem do medicamento manipulado. Ele é personalizado. Então, para aquela mulher, o médico dosou no sangue e viu que ela ainda tem um pouco de progesterona, mas está baixo, para manter a integridade da vagina. Né? O que ele faz? Ele vai lá e calcula e bota uma dose específica para aquela mulher. A farmácia faz,
e ela vai fazendo semanalmente, às vezes até quinzenalmente, uma reposição local, né? É bem mais fácil do que usar uma pomada, um creme vaginal. A quantidade é menor, né? O óvulo vai derreter, vai liberar o ativo, ele vai manter ali no epitélio e vai retardar o atrofiamento, né? Porque às vezes isso acontece com idades muito jovens, a mulher às vezes já está tendo 45, 46, 50 anos de idade no máximo, né? Então, ela ainda está na sua atividade profissional, tal, e isso, de certa forma, melhora a qualidade de vida, ok? E parece que isso diminui também alguns problemas de sensação de ressecamento, né, que a mulher tem depois da menopausa. Isso traz um pouco mais de qualidade de vida. Outra coisa, a retomar essa fisiologia vaginal, ela restabelece a flora, né? E quando chega na idade menopáusica, a facilidade de infestação por micro-organismos tipo fungo aumenta mais, porque diminui a flora, né? A flora cai um pouco, aqueles bacilos de Doderlein que produzem ácido lático a partir da fermentação da glicose diminui. E aí, então, o ambiente vaginal fica mais fácil de ser invadido por micose. E aí a reposição dessa progesterona retarda esse processo. Então, isso traz qualidade de vida, não é? E aí, então, a gente precisa estar atento a essas demandas que o mercado tem, né? E aí a gente vê que nem toda farmácia topa fazer isso aqui, porque não quer fazer, não é difícil fazer, né? Com essas embalagens aqui, você consegue fazer isso tranquilamente, né? E uma coisa que eu vi outro dia que eu não achei legal, a pessoa faz o supositório nessa embalagem, quando ele endurece, corta e tira e embala ele em papel manteiga. Para quê? Essa embalagem já é feita para forma em embalagem. Então você põe o supositório aí dentro na hora de informar, quando ele endurece, você sela aqui em cima com a máquina térmica e dispensa tudo para o cliente. E a vantagem é que ele, né, você controla até a quantidade, lá, 5 supositórios, fácil. Põe na caixinha, no sachê, não é? No envelopinho, rotula e dispensa. Ah, e a história de manter em geladeira? Pois é, a manutenção de supositórios em geladeira é para a nossa região, que é muito quente e tropical. Mas não é nada agradável se aplicar um supositório gelado. Incomoda muito, né? Mas a gente tem que conservar em geladeira por causa da estabilidade térmica, porque às vezes tem época aqui no exterior, fora da geladeira aqui em Valadares, dá mais de 37 graus. Aí teu supositório vai ficar o quê? Fluido, né? Ele foi planejado para fundir a 36. Então as bases gordurosas têm essa desvantagem. Elas têm um ponto de fusão muito baixo. A gente precisa colocar ativos não, adjuvantes que vão aumentar esse ponto de fusão, geralmente ácido esteárico, parafina. É igual o segredo, né? Igual o segredinho de fazer barra de chocolate para lugar quente. Põe um pouco de parafina, eu preferiria botar ácido esteárico e conserve em geladeira. Se incomoda muito aplicar gelado, retirar uns minutos antes, né? E na hora de aplicar, molhar com água temperatura ambiente para climatizar um pouco, mas também facilitar a introdução, ok? Então isso tem que ser colocado em prática na hora da dispensação. O cliente vai ficar um pouco vergonhoso de você contar isso, por isso que é importante ter uma sala de atendimento, né? Você orientar, chamar ele rapidinho e falar assim, vem cá, que a gente precisa conversar um pouco sobre esse medicamento. Estou falando até para quem está na drogaria, tá? Vai comprar lá diclofenac supositório, né? Voltaren 75 miligramas. Aí a gente tem que chamar a pessoa e ensinar como é que usa a parte para não expor ela, né, a outros clientes ficar ouvindo, a questão de privacidade, direito, né, à informação, mas a privacidade também. E aí fechamos essa parte de sensal, né? Tem as pomadas, 10 pastas supositórios, ovos, as velas para o mercado hispânico, né? Vai que você vai parar num lugar, num país que
pessoas ou médicos da uso desse tipo de medicamento aqui para tratamento uretral, né? Mais para infecções mesmo. E fecho o nosso conteúdo por hoje. Vamos parar aqui a apresentação e voltar para a sala. Tem 2 apresentações. E aí, o que vocês acharam disso? Tranquilo? Vocês conseguiriam manipular isso tranquilamente? Ensinando a calcular lá a quantidade de base, de fármaco, é tranquilo, é igual cápsula. Dose vezes massa, né? Dose, a massa, vezes a quantidade. Se tiver algum fator de correção, aplica. E a diferença de cápsula é que o supositório perde mais. Então, por exemplo, existe um macetinho que é assim, se você vai manipular até 5, você aumenta para mais 1. Você faz para 6. Se você vai manipular 10, né, 8, 7, 8, 10, aí você manipula mais 2. Por quê? Porque na hora de fundir, misturar, passar de um becker para uma seringa, botar na forma, você pode perder uns 10% de massa. É uma fórmula que não rende, ela dá prejuízo, né? Aí a gente precisa fazer essas correções macetiosas. Com o passar do tempo manipulando, você descobre essas diferenças, né? Essas dificuldades. Mas é basicamente isso que a gente precisa fazer, né? E aí tomar o cuidado de fazer os cálculos certos da dose, para não fazer variação, e poder dar o tratamento adequado ao cliente, né? Eu tenho uma história muito interessante. Quando eu fiz Ouro Preto, lá tinha um negócio que chama intercâmbio, não é bem intercâmbio cultural, não. Intercâmbio cultural é hoje. Enfim, o Brasil tem convênio com países de língua portuguesa. Então, se o cara quiser vir estudar aqui, ele entrava sem vestibular. Então, Ouro Preto parecia muito africano. Aí tinha uma moça, uma negra, bem negra, que era, não sei se é Angola ou Moçambique. Aí ela foi na farmácia comprar supositório de cetoprofeno, nimesulida, né? E aí alguém perguntou se era para ela, e ela falou que era. Aí os caras, né, começaram assim, né, daquele sorrisinho de que vou rir. Aí ela percebeu, aí ela carteirou, tirou a carteira de UFOP do bolso, falou para ela assim, ó, eu sou estudante de farmácia, eu estou escolhendo um anti-inflamatório em supositório porque eu não quero que ele provoque irritações gástricas em demasia, né? Então, eu aprendi que isso é importante. Então, dei uma aula para eles. E eles não sabiam que ela era farmacêutica. E uma das escolhas de você optar por supositório pode ser exatamente essa. Você não quer que o fármaco seja liberado no estômago e que minimize um pouco as reações gástricas que a gente já sabe que o anti-inflamatório dá. Inclusive, cetoprofeno, né? Não lembro se era ele. E ela deu uma aula. Eu estava tentando lembrar o nome dela. É um nome engraçado, né? E era uma moça alta, bem alta, assim, não era gorda, era bom corpo, né? Esbelta, mas era muito alta. Chamava atenção, né? Negra, forte, e sem fazer academia, você percebia que a mulher era malhada, né? É a raça, né? Não tem jeito. E ela fazia farmácia, ela foi embora para trabalhar numa empresa do governo lá. Agora eu não lembro bem se é Angola, Moçambique, enfim. Eu achei legal a aula, né, de farmácia que ela deu, de farmacotécnica que ela deu para os vendedores, porque eles acharam estranho ela querer, né, logo o anti-inflamatório supositório. Mas é um dos motivos da gente poder escolher esse tipo de fármaco. Joia, por hora, nós estamos parando mais cedo, mas o assunto é o mais fácil, né? Thales, a única coisa difícil que eu acho aqui é na hora de fazer a conta, se você não tem o fator de arrefecimento. Aí você tem que ir no teste, ver quanto que cabe cada buraquinho, pesar, ou ver quantos ml cabe no buraquinho, pesar, achar a densidade, calibrar a forma. Na verdade, calibrar nunca é fácil. Qualquer técnica, qualquer coisa que você vai fazer calibração, é chato, né? Dá um couro. Mas o que acontece hoje? Quando você compra uma forma, às vezes o fabricante já fala para você assim, ó, se for uma base hidrofóbica, gordurosa, né,
cabe tantos gramas em cada um. Se for uma base de polietilenglicol, hidrofílico, tantos gramas. Então, às vezes, o vendedor, lá, o distribuidor, ajuda. Te ajuda. As cápsulas também estão vindo assim. Mas não quer dizer que você vai confiar que é assim. Né? Vai que você compra uma forma de alumínio, de latão hoje nem existe mais, porque é proibido. Né? Latão tem cobre, metal pesado. A gente acha muita de acrílico, alumínio, essas de PVC fininhas que eu tenho no laboratório, as pampas, e as de alumínio que eu não consegui comprar até hoje. Né? Eu mesmo vou ter que ir lá, quando for para São Paulo, comprar, porque o pessoal daqui não conseguiu adquirir. Elas são bastante interessantes. Né? O alumínio, ele protege o que está lá dentro de entrar luz. Às vezes você vai fazer um supositório de anti-inflamatório e a luz consegue atravessar o PVC, pequena quantidade. Ela é meio branquinho, mas o alumínio não. O alumínio é todo opaco. Aí você impede tudo isso. Né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Até curiosidade a gente já tem. Ah, mas se quiserem posteriormente também perguntar, não se acanhe. Né? Nós somos alunos, estamos aqui para aprender. Então, pode perguntar, usar a sala virtual, usar e-mail, né? Ok. E usar Zap, né? Nós atendemos tudo que for possível para não deixar vocês órfãos. A gente acaba se sentindo órfão, né? Distante. De vez em quando eu vou lá e zoo a conversa com a Rose, com a Marli, com o Rafael. O Pedro, todo dia a gente se fala. Então, a gente sente falta desse contato, né? De estar perto, de querer saber, de ajudar a fazer. Eu acredito que vocês também estão passando por isso, né? A falta ali do convívio da faculdade, da cantina, do cheiro de pão de queijo, né? Da água, da muvuca, da ponta de ônibus, do laboratório quente, do ar-condicionado que não é bom. A gente sente falta dessas coisas todas, não é? Eu tive lá essa semana e estava olhando, né? Como que é ruim sem aluno, sem professor. Fica deserto. Está bem cuidado, está limpinho, mas é uma cara de abandono terrível. Né? Bom, então, vamos nessa, vamos fechando. Boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença. Tem uma atividade aí, né, disponível no portal para vocês. No final, nós vamos colocar mais outra, vou esperar essa passar um tempo, né, para que vocês possam poder fazer. É isso mesmo. Ai, ai, ai. Não, concordo, né? Assim, eu sou um professor, eu tive farmacotécnica. Assim, a minha sala de aula teórica era a última sala do lado do laboratório. Aí, de vez em quando, o professor ia falar alguma coisa e falava assim, vão lá no laboratório ver isso? Né? Minha turma era 40, e uns dois. Aí a gente mutuava no laboratório para ele mostrar. Né? Ou então ele pegava, quando era alguma coisa que ele tinha que mostrar, e falava assim, dá um tempo. Aí ia lá, pegava e levava para a sala de aula. Então, assim, o curso foi muito teórico-prático. A matéria de tecnologia, o professor era o mesmo da teoria e da prática. A farmacotécnica eram dois. Mas o de tecnologia, ele dava aula dentro do laboratório. Ele falava assim, gente, nós somos uma turma pequena que faz indústria. E lá dentro do laboratório tem um lugarzinho, um quadro, umas cadeiras, né? Tem água lá, tem café. Vamos descer para o laboratório e fazer aula lá dentro. Não está produzindo hoje, então vamos fazer aula. Aí fazia essa aula, às vezes, aula de tecnologia, né, industrial, e fazia dentro do laboratório. Ficava muito bom. O professor Paulo Sérgio, né? Já aposentou. Mas é isso. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Cuidem. Vamos tirar aqui a gravação, já passou da hora.